Bem-vindo ao nosso canal e que a paz esteja convosco. Nesse vídeo, vamos explorar histórias incríveis de fé e superação através do Evangelho. Vamos revelar como um dos países mais rigorosos na implantação de leis contra a liberdade religiosa e de punições severas que são aplicadas a quem assume a fé em Jesus Cristo. Fique conosco até o final e compartilhe dessas experiências com nossos irmãos e se emocione com cada relato descrito. Se inscreva em nosso canal. E vamos viajar pelo mundo trazendo histórias de fé, superação e perseverança aos que assumem a fé por meio do Evangelho de Cristo. Nesses relatos vamos explorar como cristãos pelo mundo estão se comportando para viver a fé e adorar a Deus, nosso Criador. Agora vamos com esse relato emocionante do cristianismo na China. Imagine um lugar onde sua fé pode custar sua liberdade, sua família ou até sua própria vida. Um lugar onde seguir a Jesus é considerado um ato de rebelião. E portar uma Bíblia pode levar a uma cela aberta, fria e sem luz. Seja bem-vindo ao canal Bíblia Revelada, onde exploramos a força do Evangelho em meio às adversidades. Hoje falaremos sobre o crescimento do cristianismo na China, uma nação onde os seguidores de Cristo enfrentam um dos contextos mais desafiadores do mundo. Mas, contra todas as expectativas, o cristianismo não apenas sobreviveu, ele prospera. Por quê? O que move milhões de chineses a arriscarem tudo por sua fé? Pense nisso. Você seria capaz de abrir mão de sua segurança, de sua estabilidade ou até mesmo de seus relacionamentos mais próximos para seguir os passos de Jesus? Para muitos cristãos na China, essa não é apenas uma possibilidade distante, é uma realidade diária. Num país onde o governo monitora cada movimento, instala câmeras de reconhecimento facial em igrejas e até mesmo agentes infiltrados para desmantelar comunidades cristãs, a fé não é apenas uma opinião pessoal. Ela é um ato de coragem e resistência. E a pergunta que ecoa é: como o Evangelho tem avançado em um ambiente tão hostil? O cenário na China é profundamente desafiador para os cristãos. Desde a implementação de leis rigorosas contra as religiões não regulamentadas, muitas igrejas foram forçadas a operar na clandestinidade. Chamadas de igrejas domésticas, essas comunidades se reúnem em locais improváveis, porões, fábricas abandonadas, apartamentos minúsculos. A Bíblia para eles é um tesouro raro, muitas vezes compartilhado em segredo, página por página. Há relatos de pessoas memorizando capítulos inteiros das Escrituras para preservar a palavra de Deus, caso seus exemplares sejam confiscados. E ainda assim, essas comunidades não param de crescer. O que faz com que o Evangelho brilhe ainda mais em meio às trevas? É um mistério que só pode ser entendido através da fé. Na China, o cristianismo tem experimentado um crescimento surpreendente, mesmo diante de um ambiente político e social que busca controlá-lo e, muitas vezes, silenciá-lo. Desde o início do século passado, missionários estrangeiros levaram o Evangelho ao país e o número de cristãos começou a crescer rapidamente. Contudo, após a Revolução Cultural na década de 1960, o governo chinês instituiu políticas severas contra todas as formas de religião. Igrejas foram fechadas, pastores presos e qualquer prática religiosa fora dos parâmetros do Partido Comunista foi declarada ilegal. No entanto, foi nesse ambiente de opressão que o cristianismo começou a florescer de maneira impressionante. Você já se perguntou como é possível que a fé se expanda justamente onde ela é mais combatida? Deixe sua opinião nos comentários. Enquanto muitos de nós desfrutamos da liberdade de adorar, compartilhar e viver a nossa fé abertamente, os cristãos na China nos ensinam algo poderoso. A verdadeira liberdade está em Cristo. Para eles, cada reunião clandestina é um testemunho de que nem mesmo as mais igrejas barreiras governamentais podem impedir o poder transformador de Deus. É impossível não se emocionar ao ouvir histórias de pessoas que enfrentaram um sorriso no rosto, que enxergam o sofrimento como uma honra por estarem distantes no mesmo caminho de Jesus. Agora pergunto a você,
Como seria sua vida se você não pudesse frequentar sua igreja? Seria proibido ter uma Bíblia em casa? Você continuaria firme em sua fé ou o medo acabaria falando mais alto? Compartilhe sua resposta nos comentários, pois essa é uma reflexão importante para todos nós. Talvez o maior desafio para nós, cristãos que vivem em liberdade, seja justamente não deixar que essa liberdade nos torne acomodados. Será que temos aproveitado a oportunidade de levar o Evangelho para outros? Ou temos nos escondidos atrás de desculpas? Pense nisso enquanto seguimos explorando essa incrível história de fé e resiliência. As dificuldades enfrentadas pelos cristãos na China nos fazem refletir sobre a essência do que significa seguir a Cristo. Em meio a um governo que promove o controle absoluto sobre todos os aspectos da vida de seus cidadãos, incluindo suas opiniões, os cristãos chineses mostram uma resiliência que desafia a lógica humana. O governo chinês implementou medidas severas para coibir a disseminação do cristianismo, desde o fechamento de tendências até a prisão de líderes religiosos. Mas, em vez de destruir a fé, essas ações parecem fortes. É como se a cada tentativa de silenciar o Evangelho, a sua mensagem se torna mais viva e penetrante nos corações das pessoas. Você já ouviu falar de igrejas que cantam em silêncio? Em algumas reuniões clandestinas, os cristãos chineses cantam hinos apenas movendo os lábios, sem emitirem algum, para evitar chamar a atenção das autoridades. Imagine o poder dessa imagem, um grupo de pessoas unidas cantando em silêncio para o Deus que vê e ouve seus corações. O que nos leva à próxima pergunta: o que nos impede de louvar a Deus com a mesma intensidade, mesmo tendo liberdade para isso? Será que daremos valor à nossa liberdade de culto ou nos tornaremos mornos em nossa devoção? Outro ponto marcante é a força das comunidades cristãs na China. Mesmo sem os recursos que muitas igrejas no Ocidente possuem, elas prosperam através da comunhão genuína e do discipulado profundo. Muitas vezes, as igrejas domésticas começam com pequenos grupos de apenas 2 ou 3 pessoas, mas rapidamente se multiplicam, porque cada membro entende sua responsabilidade de compartilhar a fé. Não há passividade. Todos são participantes, ativos no avanço do reino de Deus. Isso nos desafia. Será que teremos sido ativos na missão que Cristo nos deu? Ou estamos deixando essa responsabilidade para outros? Histórias de milagres também não são confiáveis entre os cristãos na China. Muitas testemunham curas, provisões sobrenaturais e livramentos milagrosos como evidências do cuidado de Deus. Há relatos de Bíblias que, mesmo confiscadas pelas autoridades, são misteriosamente devolvidas, de encontros divinos que acontecem nas situações mais improváveis, e de pessoas que, ao serem perseguidas, acabam alcançando ainda mais almas para Cristo. Esses relatos são um lembrete poderoso de que, mesmo em meio à escuridão mais profunda, a luz de Deus nunca deixa de brilhar. Por fim, é impossível falar sobre o crescimento do cristianismo na China sem mencionar a força da oração. Muitos cristãos chineses dedicam horas diárias em intercessão, clamando por seus irmãos perseguidos, pela transformação de sua nação e pelo avanço do reino. Essa dedicação nos inspira a perguntar: como está nossa vida de oração? Temos buscado a Deus com a mesma intensidade? Ou permitimos que as distrações da vida nos afastem do nosso maior chamado, que é estar na presença do Pai? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe como podemos aprender com a fé inabalável desses irmãos. A repressão ao cristianismo na China vai além das medidas visíveis. Há uma verdadeira guerra cultural e ideológica sendo travada, onde o governo tenta substituir a fé em Deus pela lealdade absoluta ao Estado. Nas escolas, as crianças são ensinadas a denunciar os pais que participam de atividades religiosas. Em algumas regiões, ícones cristãos, como cruzes e imagens de Jesus, são substituídos por retratos de líderes políticos. É um esforço meticuloso para sufocar a espiritualidade e reafirmar o poder do regime. Mas, surpreendentemente, essas ações geraram o efeito oposto.
Em vez de desligar a fé, elas despertaram em muitos chineses o desejo de buscar algo maior do que o sistema que os oprime. Pense nisso. Como você reagiria se fosse solicitado a escolher entre sua fé e sua família? Essa é a realidade de muitos cristãos na China. Existem relatos emocionantes de pessoas que foram abandonadas, perderam empregos ou até mesmo sofreram vítimas de suas comunidades por se recusarem a negar a Cristo. Em um mundo onde o conforto é frequentemente valorizado acima de tudo, essas histórias nos convidam a refletir sobre o que realmente significa carregar a nossa cruz. Será que estaríamos dispostos a pagar o preço de seguir a Jesus em situações tão extremas? Compartilhe sua resposta nos comentários e inspire outros a fazerem o mesmo. Outro aspecto fascinante é como a tecnologia, que muitas vezes é usada para perseguir os cristãos, também tem sido redimida como uma ferramenta para o avanço do Evangelho. Aplicativos de mensagens criptografadas, específicos de áudio e vídeo, e até redes sociais alternativas têm sido usados para compartilhar a palavra de Deus de forma criativa. Enquanto o governo monitora rigorosamente a internet, os cristãos encontram maneiras inovadoras de driblar a vigilância. Sermões são enviados como mensagens codificadas e Bíblias digitais são compartilhadas secretamente entre os fiéis. É uma batalha constante de inteligência e criatividade, onde o Evangelho sempre é um caminho. E há algo ainda mais profundo acontecendo: a mudança da fé. Na China, seguir a Cristo significa ir contra a corrente, e isso cria uma fé inquebrantável. Não há espaço para o cristianismo superficial ou para uma vida de aparências. Cada decisão de participar de uma reunião, de orar ou de compartilhar o Evangelho é tomada com plena consciência dos riscos envolvidos. Essa intensidade nos faz questionar: será que nossa fé tem sido genuína? Experimentamos um relacionamento profundo com Deus ou apenas vivemos uma rotina religiosa? Pense nisso enquanto refletimos sobre a diferença entre uma fé autêntica e uma fé acomodada. Por fim, é impossível ignorar a forma como os cristãos na China enxergam a perseguição. Para muitos, o sofrimento é visto como uma vitória, uma oportunidade de se identificar com os sofrimentos de Cristo. É um conceito que desafia nossa lógica e nos força a reconsiderar como enxergamos as dificuldades em nossas próprias vidas. Será que vimos nossos desafios como oportunidades para crescer espiritualmente? Ou buscamos fugir do desconforto a qualquer custo? Compartilhe sua visão nos comentários. É sempre incrível ouvir como Deus tem trabalhado em sua vida e em sua jornada de fé. A repressão ao cristianismo na China vai além das medidas visíveis. Há uma verdadeira guerra cultural e ideológica sendo travada, onde o governo tenta substituir a fé em Deus pela lealdade absoluta ao Estado. Nas escolas, as crianças são ensinadas a denunciar os pais que participam de atividades religiosas. Em algumas regiões, ícones cristãos, como cruzes e imagens de Jesus, são substituídos por retratos de líderes políticos. É um esforço meticuloso para sufocar a espiritualidade e reafirmar o poder do regime. Mas, surpreendentemente, essas ações geraram o efeito oposto. Em vez de desligar a fé, elas despertaram em muitos chineses o desejo de buscar algo maior do que o sistema que os oprime. Pense nisso. Como você reagiria se fosse solicitado a escolher entre sua fé e sua família? Essa é a realidade de muitos cristãos na China. Existem relatos emocionantes de pessoas que foram abandonadas, perderam empregos ou até mesmo sofreram vítimas de suas comunidades por se recusarem a negar a Cristo. Em um mundo onde o conforto é frequentemente valorizado acima de tudo, essas histórias nos convidam a refletir sobre o que realmente significa carregar a nossa cruz. Será que estaríamos dispostos a pagar o preço de seguir a Jesus em situações tão extremas? Compartilhe sua resposta nos comentários e inspire outros a fazerem o mesmo. Outro aspecto fascinante é como a tecnologia, que muitas vezes é usada para perseguir os cristãos, também tem sido redimida como uma ferramenta para o avanço do Evangelho. Aplicativos de mensagens criptografadas,
específicos de áudio e vídeo, e até redes sociais alternativas têm sido usados para compartilhar a palavra de Deus de forma criativa. Enquanto o governo monitora rigorosamente a internet, os cristãos encontram maneiras inovadoras de driblar a vigilância. Sermões são enviados como mensagens codificadas e bíblias digitais são compartilhadas secretamente entre os fiéis. É uma batalha constante de inteligência e criatividade, onde o evangelho sempre é um caminho. E há algo ainda mais profundo acontecendo: a mudança da fé. Na China, seguir a Cristo significa ir contra a corrente, e isso cria uma fé inquebrantável. Não há espaço para o cristianismo superficial ou para uma vida de aparências. Cada decisão de participar de uma reunião, de orar ou de compartilhar o Evangelho é tomada com plena consciência dos riscos envolvidos. Essa intensidade nos faz questionar: será que nossa fé tem sido genuína? Experimentamos um relacionamento profundo com Deus ou apenas vivemos uma rotina religiosa? Pense nisso enquanto refletimos sobre a diferença entre uma fé autêntica e uma fé acomodada. Por fim, é impossível ignorar a forma como os cristãos na China enxergam a perseguição. Para muitos, o sofrimento é visto como uma vitória, uma oportunidade de se identificar com os sofrimentos de Cristo. É um conceito que desafia nossa lógica e nos força a reconsiderar como enxergamos as dificuldades em nossas próprias vidas. Será que vimos nossos desafios como oportunidades para crescer espiritualmente? Ou buscamos fugir do desconforto a qualquer custo? Compartilhe sua visão nos comentários. É sempre incrível ouvir como Deus tem trabalhado em sua vida e em sua jornada de fé. Essa visão nos inspira a pensar além de nossas próprias limitações. Será que teremos orado pelos povos não realizados? Temos investido na obra missionária de forma prática? Ou deixamos que o comodismo limita nossa visão do reino? Entre tantas histórias emocionantes de fé e resistência, uma que se destaca é a de Wang Yi, um pastor de uma igreja doméstica em Chengdu, na província de Sichuan. Wang Yi liderou a Early Rain Covenant Church, uma das comunidades cristãs clandestinas mais conhecidas da China. Ele e sua congregação enfrentaram anos de perseguição. Em 2018, quando as autoridades invadiram sua igreja, prenderam mais de 100 membros e condenaram 9 anos de prisão sob acusações de subversão contra o Estado e operações comerciais ilegais. A verdadeira razão de sua sentença, no entanto, era evidente: sua determinação em proclamar o Evangelho de Cristo em um ambiente onde a fé é vista como uma ameaça ao poder. Durante o julgamento, Wang Yi permaneceu firme, declarando que sua fidelidade estava em Jesus Cristo e não no governo humano. Ele comparou sua situação aos apóstolos no livro de Atos, que enfrentaram as autoridades e disse: mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Mesmo sabendo que sua prisão significaria anos longe de sua família, sua igreja e sua liberdade, Wang Yi declarou que estava em paz, pois confiava na soberania de Deus sobre todas as coisas. Esse é um exemplo que nos desafiaremos a perguntar: será que teríamos a mesma coragem? A história de Wang Yi não terminou com sua prisão. Pelo contrário, ela convocou cristãos em toda a China e ao redor do mundo. Muitos membros de sua igreja continuam a se reunir em segredo, motivados pelo exemplo de seu pastor e pela promessa encontrada em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas voltadas especialmente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo a seu propósito. Mesmo na adversidade, a igreja não recuou, ela se fortaleceu. O que o governo não compreende é que, como Jesus afirmou em Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Além de Wang Yi, há numerosos outros testemunhos de cristãos que enfrentaram a perseguição com coragem sobrenatural. Muitos dizem que, mesmo nas prisões, sentiram a presença de Deus como nunca antes. Alguns conseguem evangelizar seus carcereiros, enquanto outros recebem os períodos de isolamento para orar e jejuar. Essas histórias nos lembram das palavras de Jesus em Mateus 5:10.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Para os cristãos chineses, essas palavras não são apenas um consolo, mas uma promessa que os sustenta em meio às provas. O que torna essas histórias tão impactantes é uma conexão profunda entre sofrimento e glória. Em 2 Coríntios 4:17, o apóstolo Paulo declara: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Para os cristãos perseguidos, cada lágrima, cada perda e cada sacrifício é uma semente que Deus usa para produzir frutos eternos. A vida de Wang Yi e de tantos outros é um testemunho vivo de que o Evangelho continua a brilhar, mesmo nas situações mais sombrias. E você? Como essa história toca seu coração? Será que estamos ansiosos para abraçar as adversidades por amor a Cristo, confiando que Ele está conosco em cada passo? Ou ainda temos medo de dar testemunho de nossa fé mesmo em situações onde não há risco real? Deixe nossos comentários sua reflexão e compartilhe como essas histórias impactaram sua perspectiva de vida cristã. Afinal, somos chamados a ser a luz do mundo, Mateus 5,14, independentemente das situações. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que você se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.